Boa noite, vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias lá em Atos capítulo 7, vamos terminar hoje o discurso de Estevão, a sua defesa, tá? Já estamos há um bom tempo nele, estudamos bastante coisa, né? Então vamos lá, na semana que vem, daí a gente termina o capítulo. Hoje nós vamos ler do verso 44 até o verso 53. Tá? Antes, vamos orar. Meu Pai, obrigado. Obrigado por estarmos na Tua casa e obrigado por todo o cuidado conosco. Nós, ó Senhor Deus, temos clamado pela vida da irmã Bárbara, por sua saúde, por sua recuperação, ó Senhor Deus, pelas Tuas misericórdias, ó Pai, em relação a ela, que ela possa voltar, ó Senhor Deus, e cuidar, ó Pai, de sua vida, cuidar de sua mãe. Agradecemos pela irmã Lúcia hoje com a gente, abençoe a ela também, tenha ânimo, ó Senhor Deus, fortaleça também, ó Pai, dê vigor, para que ela, ó Senhor Deus, também possa continuar sua vida e cuidar de sua filha. Nos dê um bom culto aqui, ó Senhor Deus, que a Tua palavra seja pregada, a gente possa aprender e assim o Senhor, ó Pai, possa ser glorificado através do aprendizado da Tua vontade, das Escrituras e também, ó Pai, da prática dela, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, então a gente vai para Atos capítulo 7, no verso 44. E estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, e qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Irmãos, aqui é a conclusão desse discurso. Eu quero que você perceba o seguinte, vira a página da tua Bíblia e vá para o começo do capítulo 7. Como é que Estevão começa a sua defesa, começa o seu discurso, começa a sua acusação também, irmãos. E você está vendo agora no final do texto, daqui a pouco a gente vai ler mais algumas vezes, mas ele acusa esses homens, de serem, por exemplo, de dura cerviz, homens que são homicidas, homens desobedientes à lei, por exemplo. Mas eu quero que você só lembre a inteligência desse homem e também o Santo Espírito guiando esse homem em relação à sua defesa. Verso 2 fala assim: e ele disse: homens, irmãos, pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão. Ele começa no chamado de Abraão. E se você perceber, ele termina falando de Cristo. Mas ao falar de Cristo, ele vai falando de muita gente até chegar no tabernáculo. Então agora vamos lá. Você já sabe que ele começa com Abraão.
Abraão, para o judeu, para um hebreu, é o primeiro a ser chamado. Então é o seguinte, nem existia povo, Abraão é chamado. Mas Abraão é chamado lembrando que Deus tem um plano para a humanidade. E o plano para a humanidade está na pessoa do Messias. E veja aqui que ele diz assim no verso 52 agora, vai, vira lá a página da sua Bíblia de novo. Verso 52, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Então, a ideia dele é falar que Jesus Cristo é o Messias prometido. A ideia dele é falar que a descendência de Abraão, na descendência de Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o Messias. Então, verso 44. Depois de falar, ele chega em Moisés, né? Depois de falar do ministério de Moisés, verso 44, estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho. Agora, precisamos parar aqui. O que é o tabernáculo, irmãos? O tabernáculo, ele é a representação da presença do Senhor. Então, olha, tem uma coisa que a gente sempre tem falado aqui de púlpito. Então, olha só. O judeu, ele não tem desculpa alguma, para não procurar o seu Messias agora já. Não tem. Por quê? Porque o judeu, e ele sabe disso, ele precisa cumprir a lei, enquanto o Messias não vem. Só que, sem a presença do templo, ou do tabernáculo, é impossível cumprir a lei. Então veja só, Deus tem uma vontade para o povo judeu, e Deus tira do povo judeu o templo. Por que Deus faz isso? Porque na verdade, nós não precisamos do templo. Então vamos, em Cristo, nós somos o templo. Em Cristo, Santo Espírito vem habitar em nós. Você está em Cristo Jesus, você é um salvo por Cristo Jesus, você é o templo, o Espírito Santo habita em você. Se o Espírito Santo habita em mim e você, então nós temos em nós a presença do Pai e do Filho. Então a Trindade está aqui. Para este povo, antes da vinda do Messias, existia um povo escolhido como nação, em que Deus, ele vinha falar com o povo. Então, quando você ouvir falar no propiciatório, na Arca da Aliança, quando você ler sobre isso, ali é o trono de Deus nessa terra. Então, Deus vem ali. Então, ótimo. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho. Mais uma vez digo isso. E você não pode esquecer que o Senhor Jesus, ele é aquele que veio para essa terra. E a ideia dele habitar entre nós é a ideia de tabernacular. Quando a Bíblia fala que ele habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, a ideia é que a presença de Deus estava aqui, ele tabernaculou nessa terra. E hoje ele habita em nós. Então, o templo não existe mais. Nessa época existia, tá? Mas ele está falando aqui, ó. E estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Veja, o qual nossos pais, ele se inclui no povo, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó.
Então vamos lá, ó. Moisés ficou para trás, Josué continua a sua caminhada como líder para levar o povo para a terra. Estabelecer o povo na terra, o salto é grande, vai para Davi. Daqui a pouco tem mais um aqui, mas de qualquer forma eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 132. Então, Salmos, o livro. E a Bíblia diz assim no verso 1, ó. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda de minha casa, nem subirei à minha cama. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Eis que ouvimos falar dela em Efrata, e a achamos no campo do bosque. Entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante o escabelo dos seus pés. Está vendo? A ideia é que aqui, o tabernáculo é o trono de Deus. Essa foi uma ideia de Davi. Mas olha só. Verso 47, voltando lá para Atos 7. E Salomão lhe edificou uma casa. Vamos continuar? Verso 48. Mas o Altíssimo não habita em templos. Então, enquanto Estevão fala, o templo está de pé. Você tem que lembrar disso. Enquanto Estevão fala, o templo está de pé. Esses homens continuam indo lá. Mas não é lá que Deus habita. Então olha só, ó. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O que o profeta diz? O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas essas coisas? Então, ele está citando Isaías 66. Devido ao tempo, então eu não vou lá, mas ele cita Isaías 66. Mas também devido ao tempo, eu não irei lá em Reis. Mas vamos lembrar, esse homem chamado Salomão, aí depois você vê, agora eu preciso ir só para falar o texto certo, mas não vou ler, tá, irmãos? Deixa eu ver. É primeiro Reis, quer ver? É 7 e 8, quer ver? Só para eu falar o texto para os irmãos. Isso. Capítulo 7, ele edifica. No capítulo 8, existe a dedicação. Tá? Então, se os irmãos quiserem dar uma lida lá, depois, os irmãos podem ler. 1 Reis, capítulo 7, ele edifica o templo. Capítulo 8, tem a dedicação do templo. Então, vamos lá. Para a gente ganhar tempo, vamos só lembrar. Irmãos, uma das coisas que Salomão fala é que não existe no universo lugar para que contenha o Senhor. Então, na verdade, o Senhor Deus, ele preenche tudo. Essa é a ideia desse homem. Quando o templo, ele é edificado e ele é consagrado, vamos lembrar do que aconteceu? A gente leu nesses dias aqui na igreja. O que acontece quando ele vai dedicar o templo? Os sacerdotes estão lá dentro e o que acontece? Só vamos lembrar. A glória do Senhor enche o templo. Lembra disso? Ótimo. Quando isso acontece, não tem um que fique de pé. Certo? Aquele negócio. Nós estamos aqui
nesse espaço que nós chamamos de templo. E vamos continuar chamando, não tem problema nenhum. Só que a gente sabe que o templo somos nós. É aqui que Deus fala. É aqui que Deus fala. Nós somos o templo. Dito isso, mas se ele entra aqui, a mesma coisa acontece. Não tem um aqui que fique de pé. Porque ele chegou. Para que a gente possa estar diante dele, um dia nós teremos nosso corpo glorificado. Existirá uma transformação no nosso corpo. Mas, voltando para o texto, não existe lugar que possa conter o Senhor Deus. Não esquecendo, verso 50, citando Isaías 66, porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Tudo o que existe foi feito por Deus. Então, se tudo o que existe foi feito por Ele, é porque Ele é maior do que qualquer outra coisa. Nada pode conter o Senhor Deus. Agora, é que vem a conclusão de verdade. Por que eu estou falando agora que vem a conclusão? Porque depois que ele fala de todos aqueles que foram chamados para que o tabernáculo seja estabelecido, ele vai agora acusar. Então, verso 50. Não, verso 51, desculpa. Homens de dura serviço. Alguma Bíblia aí falando alguma coisa diferente de homens de dura serviço? Alguma Bíblia aí? Quem me ajuda? Homem teimoso. Da irmã. Isso, é homens teimosos também. Tá vendo? Sabe o que é uma dura serviço? É aquele que não abaixa a cabeça. Ele não existe desculpa. Não. Ele sempre está certo. O queixo dele é sempre para a lua, o nariz dele. Não. Diante da autoridade, não adianta. O que a gente faz? A gente vai ter que obedecer em algum momento. Mas Deus nos dá a liberdade da gente dizer não para Ele. Deus seja louvado por estarmos aqui juntos. Mas a gente podia ter dito não para Ele essa noite. Eu não vou. Eu posso ir, mas não vou. Ou qualquer outra coisa. Estou falando disso porque esse é o momento que a gente está vivendo. Mas talvez exista alguma coisa na nossa vida hoje que a gente está fazendo a mesma coisa. Só que aqui, o contexto está falando sobre um homem que será assassinado daqui a pouco. E a gente tem que aplicar isso na nossa vida. Homens de dura serviço, teimosos, incircuncisos de coração e ouvidos. E a Bíblia diz, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Agora eu preciso ir. Não li os outros textos para que a gente possa lembrar disso daqui. Precisamos aplicar na nossa vida? É lógico. Não é para entristecer o Espírito Santo, irmãos. Não é para extinguir o Espírito Santo daqui. Precisamos aplicar? Isso pode acontecer com a gente? Pode. E olhe só, todas as vezes que eu desobedeço a Deus, é isto que eu estou fazendo. Só que diferentemente desses que têm culpa pela morte de Cristo, e tem, a gente vai se acertar com Ele um dia. Eu não preciso ter medo desse dia, tá? Tudo está pago, eu sei disso. Tudo bem? Não é para ter medo de Cristo. Não é para ter medo do tribunal. Não. No tribunal de Cristo, nós passaremos pelo tribunal e Ele nos levará para a sua glória. Com galardões ainda. Porque a sua obra será feita. Vamos lá, quantos anos essa igreja vai fazer esse ano? Quantos anos? Quem lembra? 59. Em todos os momentos nós tivemos ativos aqui? A resposta é não, e ela continua viva. A gente chegou, ela estava firme. A gente está passando por ela, muitas vezes falhando, e ela firme. A obra de Deus continuará, irmãos. A questão é se eu e você não estaremos nela. Então, vamos ver, esses homens são homens de dura serviço, são teimosos, são incircuncisos de coração, são incircuncisos de ouvido. Eles são isso? Eles resistem ao Espírito Santo? Então, vamos para Isaías 63. Vamos lá?
Aí eu preciso ler esse texto rapidinho. Só que eu vou chegar lá, ler e correr para Atos, tá? Então os irmãos me perdoem se eu achar primeiro que os irmãos. Então, Isaías 63, verso 10. Mas eles foram rebeldes. Parece que está falando com as mesmas pessoas. E contristaram o seu Espírito Santo. Por isso, se lhes tornou inimigo. E ele mesmo pelejou contra eles. É a vida do ser humano. Não é que esses homens aqui são maus. Não é que os antepassados deles são maus. É que o ser humano é assim. O ser humano peca. Nós vivemos na época da graça. E veja o que acontece conosco. Veja se somos fiéis ao Senhor Deus todo o tempo. Eu não estou falando de vocês, estou falando de todos nós. Eu também. Aí cada um de nós tem que olhar para a nossa vida e ver o que a gente está fazendo. No nosso casamento, no nosso ministério. O que a gente está fazendo no trânsito das nossas dívidas. Do cuidado que a gente tem que ter com as pessoas. E assim vai, cada um de nós, no que a gente está falhando. Porque agora, voltando para o texto, verso 51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Lá em Isaías a gente viu isso, né? Agora vamos caminhar por Atos 7, verso 9. Vamos lá? Agora eu preciso de vocês junto comigo. Verso 9. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Mas Deus era com ele. Era diferente antes? Vamos continuar. Verso 25. E ele, Moisés, cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. Parece com o povo que matou a Cristo? Parece com a gente? Verso 39. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer. Antes o rejeitaram em seu coração e se tornaram ao Egito. Parece esse povo? Verso 41. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Esse povo que está sendo descrito em Atos 7, parece com os homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, que mataram a Cristo, que estavam sempre resistindo ao Espírito Santo. Parece ou não parece? É o mesmo, sabe por quê? Porque é o ser humano. É assim que ele faz. Então, irmãos, nós precisamos ficar atentos. Sempre atentos na nossa vida. Porque assim, a coisa ainda piora. Verso 52. Ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais, e até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Ué, agora eu não li aqueles textos para ler esse. Vamos para Hebreus capítulo 11, lembra do texto? Quem lembra do texto? Olha só, Hebreus 11, vamos lá, agora o texto é um pouquinho longo. Verso 32, me perdoe se eu não estou te esperando. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, a Bíblia diz, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, irmãos, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Irmãos,
Essas pessoas são tão especiais que a Bíblia fala no verso 38, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Aí, irmãos, a Bíblia fala no verso 39, para o nosso consolo, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Isso é lindo, irmãos. Entendeu? Só que daí, está aqui Estevão, que faz parte desse grupo, que sem nós, eles não seriam aperfeiçoados. Então, no verso 52, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? É claro que vocês perseguiram a Cristo também. É isso que ele está dizendo, agora ele está acusando. Ele deixa a sua defesa para acusar. E é claro que acusando ele se defende. Mas agora ele está mostrando o que esses homens estão fazendo. Ou fizeram. Vamos lá. Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Era o Messias que vocês estavam esperando? Era o Messias, é o Messias que tem sido anunciado? Ele é Cristo. Estevão está agora falando, eu estou aqui para dizer isso. Vocês são incircuncisos de coração e ouvido, têm a nuca dura, não abaixa a cabeça, é assim que vocês são, teimosos, são traidores e homicidas. E aí, para finalizar, nós somos daqueles que creem na Bíblia. Então a gente vai lá e busca na Bíblia. Então é aquele negócio. Eu sou um dos pastores dessa igreja. E para mim é sempre fácil. A gente olha para a Bíblia. Se eu tiver errado, eu mudo. Eu, mais uma vez, falo diante da igreja. Olhamos para a Bíblia. Se eu estou errado, mudo. Mas é aquele negócio. Se você estiver errado, é para você mudar e acabou. A gente crê na Bíblia. A Bíblia é central para nós. Então a gente é um povo pecador que se reúne ao redor dela. Aí o Santo Espírito age em nossas vidas, para que por meio da palavra a gente possa glorificar a Cristo. E ao glorificar o Filho, o Pai será glorificado. Acabou. Esse é o nosso papel aqui. Tudo gira em torno disso, irmãos. Tudo gira em torno disso. Nós temos a Bíblia. E a gente se submete a ela, sabendo que a gente tem um monte de dificuldade em interpretar várias coisas. Temos que reconhecer isso. E aquilo que não existe dificuldade, volto a dizer, falei no domingo e falo de novo. Não existe dificuldade. Não é para guardar o sábado. Se alguém inventar isso, é seita. É seita, acabou. Cristo é Deus, Ele é Deus. Qualquer um que fale que Ele não é, acabou, não tem conversa. Não tem conversa. Tudo bem? Só existe um mediador entre Deus e os homens. Qualquer um que falar que existe outro ou outra, qualquer um que falar isso, não está nas escrituras isso. Acabou a conversa. Nós não temos relação com eles. É seita. Todos eles são seitas. Eles atrapalham a salvação. Eles vão para o inferno e vão levar um monte com eles. Porque eles inventaram coisas. E esses homens aqui? Verso 53. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos. Está vendo? Eles tinham a palavra de Deus. Eles tinham a palavra de Deus. E igualzinho a gente tem. É claro que a gente está numa outra fase da história da humanidade e a gente tem o Novo Testamento completo. Eles tinham a palavra de Deus. Então vamos lá. Vou perguntar uma coisa para vocês. Quando a gente pensa no Pentateuco,
Lá está a vontade de Deus? Isso, não tenha medo de falar isso. Ali é a vontade de Deus. Agora, a aplicação de cada um daqueles pontos para a vida da igreja, a gente tem que tomar cuidado, é só isso. Aquela é a vontade de Deus, irmãos. E aquele povo tinha que viver de acordo com aquela vontade. Certo? Agora, termino. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Por isso, são homicidas, são traidores, são pessoas de dura serviço, incircuncisos de coração e ouvido. Que Deus tenha misericórdia. E que nunca, nenhum de nós, tanto aqui como aqueles que estão assistindo em casa, nenhum de nós seja acusado disso. E nem a nossa igreja. Aqui está o discurso de um homem que defendeu a vinda do Messias para libertar o povo. Do mesmo jeito que o povo foi liberto. Do mesmo jeito, por Moisés. Agora vem o Senhor Jesus Cristo para libertar de uma vez por todas. Que Deus te abençoe e que você pregue esse evangelho para mais e mais pessoas. E falo de novo, que nunca ninguém acuse a gente de ser o que esses homens foram. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por cuidar de nós. Abençoe as nossas vidas. Nos use para a Tua glória. Que o Senhor nos leve para casa em paz e nos dê uma boa semana no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos.